Então vamos agradecer esse momento especial que estamos reunidos, no encerramento do nosso ano de estudo dessa maravilhosa doutrina espírita, agradecendo por já estarmos há 4 anos juntos, a permissão que o Pai está nos dando de estarmos juntos, de Jesus, nosso Mestre, com que conosco sempre está nos nossos encontros, a Miramês, o mentor espiritual do nosso grupo, a ele e a sua equipe que nos assiste. Também agradecemos ao nosso anjo guardião que conosco está sempre, com certeza. Agradecemos as equipes espirituais encarregadas de nos acompanhar nesse momento de aprendizado, esse banquete de espiritual que estamos todas as terças participando. Obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus, por nos permitir estarmos reunidos todas as terças-feiras em aprendizado. E hoje, nesse momento especial, que nossa irmã Nair vai nos trazer, então, mais conhecimento, mais estudo, mais aprendizado, que possamos, então, colocar em prática tudo isso que nos será passado hoje. Pedimos, então, a proteção, a espiritualidade superior que nos acompanhe. Também pedimos pela nossa palestrante, seja acompanhada de seu anjo guardião, de seus protetores, que consiga nos passar aquilo que precisamos ouvir, cada um de nós. E nós, como ouvintes, após esses ensinamentos todos, consigamos colocar em prática, mesmo que palidamente, tudo que nos está sendo ensinado, essa maravilhosa doutrina, que sirva sempre de luz, de lume, que ilumine a nossa jornada, a nossa caminhada, que nos leve para cima, para o alto, em direção ao Pai. E Ele nos aguarda de braços abertos, sabedor de que, como disse o nosso Mestre, que nenhuma ovelha se perderia. Confiemos, então, de nosso Deus. Nós, um dia, encontraremos o caminho. Todos nós seguiremos os caminhos. Agradecemos em que estamos aqui reunidos para ouvir a nossa querida irmã. Então, agradecendo a Deus, a espiritualidade, a oportunidade. E assim foi. Então, pessoal, vamos ver novamente a questão de mim, com a amiga querida, já de muito conhece, né, Nair? Então, sei da grandeza da Nair, uma pessoa tarefadíssima, tanto na vida pessoal como dentro da doutrina espírita. Eu que a conheço, sei que a Nair vem nessa labuta há muitos anos e é uma trabalhadora da causa, né? Trabalhadora do movimento espírita. Então, a Nair Almeida, ela é trabalhadora da Sociedade Espírita Cáritas de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e ela também é multiplicadora na área da mediunidade e do programa de formação de liderança da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Então, essa é a nossa querida irmã Nair, a qual eu passo a palavra agora para nos trazer a sua palestra. Então, muito obrigada, Daniel, pelo convite, e queremos agradecer a oportunidade e aprendermos com a doutrina, porque nós estamos, como diz Joana de Ângeles, por mais que seja virtual, o Centro Espírita é a Universidade do Espírito. Quando nós estamos fazendo um trabalho virtual, um estudo virtual, é como se um centro espírita estivesse de portas abertas para nós nos esclarecermos. Então, eu vou falar sobre as potências da alma, porque muitos de nós não têm conhecimento desse potencial que nós trazemos na nossa intimidade. Então, as potências da alma são meios para impulsionar a nossa evolução. Então, nós vamos aprender hoje, através da mensagem de Leon Denis, que esse tema, ele se encontra no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Leon Denis é considerado um quase sucessor de Allan Kardec, porque eles viveram na mesma fase, né? Se conheceram,
E Leon Denis se comunicava com os brasileiros, ele escrevia cartas para os brasileiros com alguns esclarecimentos, e essas cartas se encontram na Federação Espírita Brasileira. Mas vamos lá no nosso tema. Então, esta reflexão apoia-se no livro O Problema do Ser, do Destino, da Dor, de Leon Denis, em que as potências da alma, a poderosa rede de forças e energia ocultas em nós, são identificadas. Quais são essas potências da alma que todo ser humano traz em latência na sua intimidade? Primeira potência, a vontade. Segunda potência, a consciência. Terceira, pensamentos. Quarto, livre-arbítrio. Quinta, o amor. Sexta, a dor. Então, nós falaremos dessas potências e o que essas potências fazem conosco, espíritos imortais. Então, Leon Denis vai nos dizer que, como seres imortais e inteligentes, criados por Deus, trazemos no íntimo da alma os germes das faculdades poderosas e variadas, ou seja, os elementos necessários para impulsionar a nossa evolução espiritual a caminho da perfeição relativa, porque perfeito somente Deus. Todos nós, espíritos, desde simples ignorante a espíritos puros, temos uma perfeição relativa. Então, nós trazemos na intimidade da nossa alma essas potências para impulsionar o nosso crescimento, a nossa evolução espiritual. E essas potências, então, vai nos dizer Leon Denis que do amor de Deus podemos ser amorosos, que da bondade divina poderemos ser bondosos, que da misericórdia divina poderemos ser misericordiosos, que da justiça divina poderemos ser justos, que da inteligência divina poderemos ser criativos, e assim por diante. Olha que espetáculo de informação que muitos de nós não acessamos essas potências. Então, nós nascemos, meus amigos, minhas irmãs queridas, simples e ignorantes, mas o nosso destino é a evolução, rumo à perfeição relativa para a humanidade, cujo modelo e guia é Jesus. Modelo e guia só um, Jesus. E porque ele é o caminho, a verdade e a vida em direção ao Pai. Por isso que ele é o único modelo que nós devemos seguir. E eu tenho dito nas minhas falas, não sigamos pessoas, sigamos Jesus. Porque pessoas, nós falhamos, nós nos desencaminhamos, nós nos equivocamos, nós entendemos errado, mas o modelo e guia da humanidade já percorreu toda a estrada evolutiva que nós recém começamos a percorrer, porque estamos no segundo nível da nossa evolução. Nós já vivemos num planeta primitivo. Já desenvolvemos um potencial que hoje estagiamos no mundo de provas e expiações e nos preparamos para adentrarmos no mundo de regeneração. E esse mundo de regeneração, nós temos que aprender a acessar esse potencial divino na nossa intimidade. Então, Leon Denis vai nos dizer que a vontade interior que impulsiona o ser a realizar algo.
a atingir seus fins ou desejos, colocando em movimento as potências internas, orientando-as para um ideal elevado, pois querer é poder. Eu tenho vontade de quê, meus irmãos? Minhas irmãs? Então, a primeira potência é a vontade. Eu que agora conheço a doutrina espírita, eu tenho vontade de crescer, eu tenho vontade de aprender, eu tenho vontade de amar, perdoar, me libertar das minhas imperfeições, então eu estou impulsionando a minha evolução, porque Jesus, Deus nos deu as ferramentas, mas desenvolver essa potência cabe a cada um de nós. Eu não posso desenvolver as potências do Daniel, da Kátia, das Marias, das Rovita, da Celeste, da nossa irmã JM aí, que a gente tem na tela, porque cabe a cada um. Mesmo que eu venha aqui falar como se faz, vai depender da vontade de cada um de nós. Então, a persistência e a tenacidade na vontade permite modificar a nossa natureza, vencer os obstáculos e dominar a matéria, a doença e a morte. Isso não significa que o nosso corpo não vai morrer, mas nós vamos tendo um domínio. E hoje, Leon Denis escreveu esse livro, se não me lembro, em 1928. Agora, de memória, não me lembro, mas é lá nos idos 1900, no início de 1900. Hoje, a neurociência vem falando disso, que nós, pela vontade, pelos pensamentos, pelos sentimentos, nós vencemos muitos obstáculos e nós curamos as nossas células ou nós adoecemos as nossas células conforme os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas vontades. É pela vontade que dirigimos os nossos pensamentos para o alvo determinado. Onde está o nosso alvo? Onde está o nosso foco? Nós direcionamos a nossa vontade para o bem e para o negativo, para o bom e para o belo, ou para o feio, para o ruim, para o ódio, pelas perseguições. Para onde nós direcionamos essa vontade? É preciso saber concentrar e colocar o pensamento com o pensamento divino, amoroso de Jesus, nosso irmão maior. Então, lembre-se bem, a primeira potência é a vontade. Com a vontade, eu impulsiono o meu crescimento. Ou eu estaciono nesta encarnação porque eu não desenvolvo o meu potencial, porque tenho preguiça, porque fico arrumando desculpa, porque não vou em busca da minha melhora. Então, nós vamos trabalhando. Então, a primeira potência é a vontade. A segunda potência é a consciência. É o sentimento ou o conhecimento que permite ao ser humano vivenciar experiências e compreender aspectos do seu mundo interior. É a percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em atos e motivos individuais. Nós trazemos na nossa intimidade o senso moral. A gente sabe quando é errado, porque a gente se esconde para fazer. E a gente sabe quando está certo.
Porque quando nós ficamos na dúvida, então abstém-se nos diz a espiritualidade. Porque o senso moral que trazemos dentro de nós, que é a lei divina inscrita na nossa consciência, que nós precisamos aprender a acionar, é que vai nos dar a percepção do que é moralmente certo nos atos e motivos individuais, aliando à vontade. A terceira é a inteligência. Vamos lembrar, a gente tem a mania de dizer, mas como eu sou burro, eu não sei nada, eu sou um zero à esquerda. Isso não é humildade, isso é falsa humildade. Porque Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, que são os espíritos? E a resposta é belíssima, e nós não nos damos conta. Os espíritos são as inteligências do universo. Somos nós, meus amigos, as inteligências do universo. Então, nós trazemos em estado latente todas essas potências, que ao longo das nossas jornadas reencarnatórias, nós vamos desenvolvendo, acessando essa consciência, usando a vontade e desenvolvendo o nosso potencial intelecto moral. Então, a inteligência, como nós somos os seres inteligentes do universo, sintam-se valorizados, saibam quem nós somos, filhos de Deus, nosso Pai. Então ninguém é pobre, ninguém é miserável, vivemos experiências físicas de pobreza e riqueza para o nosso desenvolvimento, mas nenhum ser humano é um pobre, porque sendo dono do herdeiro do universo, do dono do universo, herdeiro do dono do universo, nós temos uma parcela nessa riqueza, nessa grandeza. Então, a inteligência se desenvolve, simples e ignorantes, dotado das potências que ao longo das vidas sucessivas vamos desenvolvendo à medida que o espírito conhece a si mesmo. No autodescobrimento e tem consciência dos seus atos, dominando a potencialidade da alma e do corpo. Eu tenho vontade de tomar alcoólicos, eu tenho vontade de fumar um cigarro, eu tenho vontade de fazer uso de uma droga, mas eu sei que vai me trazer prejuízos. Então eu vou descobrindo que isso fará mal ao meu corpo físico e a mim como alma imortal. Então eu vou tendo consciência dos meus atos, eu vou dominando as potencialidades da alma e do corpo, e nós vamos desenvolvendo a consciência que é percebida pelos sentidos corpóreos e decorrente dos sentidos espirituais, enxergando imperceptivelmente fisicamente. Nós temos um olhar muito pequeno, porque nós nos enxergamos nessa existência. Nós não temos o hábito de pensar no nosso passado e visualizar o nosso futuro que nos aguarda, mas no desenvolvimento desse potencial nós vamos nos percebendo como um espírito mortal numa jornada de crescimento e luz. Então, a consciência física é o centro da personalidade. Personalidade. Eu sou uma persona, personalidade de persona. Nesta encarnação, eu sou a persona Nair. Estou Nair, não sou Nair. Já talvez fui João, fui Joana, fui José, fui Maria, fui tantos outros nomes. Hoje a minha persona
chama-se Nair. Então, que essa persona, esse centro que se completa pela consciência espiritual, então é a persona física, a existência física, o cérebro físico, o corpo físico, que unida ao espírito imortal, vai se aliar à consciência física e à consciência espiritual, controlando não o outro, não o tempo, não a vida física, controlando a vontade, os desejos. Temos desejos de quê? Eu posso usar a droga? Posso. O meu livre-arbítrio me permite. Eu devo usar droga? Não. Porque vai deteriorar o meu corpo físico. Vou voltar antecipadamente para o mundo espiritual. Vai ficar sequelado o meu perispírito. Poder eu posso, mas não devo. Então nós vamos controlando as nossas vontades. Eu posso falar mal do meu semelhante? Posso. Eu devo? Não. Nós vamos controlando a nossa vontade, os desejos do mal, vamos ter que trocar um sentimento negativo por um sentimento positivo. Eu vou controlar a esperança. Todos nós temos momentos desafiadores na nossa vida. Quem aqui presente não tem momento desafiador? Quem? Momento que temos desânimos, momentos que ficamos preocupados, momentos que choramos, fazem parte do processo evolutivo da vida física. Mas em momentos, nós não podemos estacionar na estação do desespero, porque a esperança é inata em nós. Então, eu sempre digo para mim a cada manhã, esperançar. Esperança de esperançar. Mas não basta só esperançar, esperar, ter esperança. Eu preciso agir para que essa esperança se concretize em dias melhores. Vencer os nossos temores. Temos medo de quê? De ficar doente? De perder o emprego? De passar fome? De não poder comprar o nosso medicamento para a conservação do nosso corpo? Não nos esqueçamos que o necessário para a nossa vida física, Deus provê. Deus provê as nossas necessidades, mas nós pedimos para Deus não somente o necessário, nós queremos um pouco mais e faz parte da nossa jornada. Nós também queremos ter o supérfluo. Mas esses momentos decisivos que nós estamos fazendo escolhas, então Deus cuida de nós. Onde nós estivermos, Deus cuida de nós. Minha mãe partiu em 2019. Em 2015, eu parei de trabalhar profissionalmente para cuidar da mãe, que tinha o Alzheimer, uma leve demência. E eu viajo muito aqui nos arredores da minha cidade. E quando eu saía, a mãe tinha lapsos de memória e dizia: tu vai viajar de novo? E se você se acidentar? Eu dizia: Deus estará comigo. E se furar um pneu, Deus estará comigo. E se você for assaltada, Deus estará comigo. E se você ficar doente, Deus estará comigo. Tomara
que eu esteja com Deus, porque Deus sempre está comigo, mas nem sempre nós estamos com Deus. E quando nós estamos com Deus, nós vamos vencendo os nossos temores, os nossos medos. Vamos cuidando dos nossos pensamentos para não agasalharmos na nossa casa mental pensamentos negativos. A tristeza é uma das emoções básicas, nos diz a psicologia. Então, sim, nós temos momentos de tristeza que fazem parte da reestruturação do ser humano psicologicamente. Mas não podemos estacionar na estação tristeza. Momentos de tristeza fazem parte, mas logo nós temos que fazer um esforço para vencermos a nossa tristeza. Por quê? Porque nós temos o nosso livre-arbítrio. É quando eu digo, eu posso, mas não devo. Eu posso fazer a escolha equivocada? Posso. Deus permite? Sim, Deus permite. Mas você se torna responsável pelas tuas escolhas. Então, nós controlamos a vontade, os desejos, a esperança, os temores, os pensamentos, o livre-arbítrio, o amor e a dor, que são as potências da nossa alma. Então, através da consciência física, da consciência espiritual, que nós vamos lutando para controlarmos essas potências. Então, muitas pessoas têm o sentido espiritual que as torna capaz de perceber os fatos e as verdades de ordem transcendental. Contudo, estas desconhecem a possibilidade de comunicar-se com os seus amigos do espaço por meio da mediunidade. Como é que nós nos comunicamos com os amigos do espaço? Somente numa reunião mediúnica? Não. Com o nosso anjo guardião, através do pensamento, através de uma prece. Eu estou lavando a louça e estou pedindo para o meu anjo guardião me amparar. Eu estou fazendo o almoço para a família e estou pedindo para o anjo guardião que fluidifique aquele alimento que a família vai ingerir e vai se sentir saciada, satisfeita, alimentada não só o corpo, mas alimentada a alma. É uma comunicação de mente a mente. Quando o nosso ser amado que desencarnou, nós não queremos que ele volte para dentro do nosso lar, porque nós precisamos libertar, porque ele é um cidadão do universo. Nós nos comunicamos com ele pela nossa mente, dizendo coisas positivas. Fique bem aí que nós ficaremos bem aqui. Em breve nos reuniremos novamente para nos abraçar. Então é dessa forma que nós nos comunicamos com os nossos amados do universo, sem chamar, sem lamentar, porque é alguém que se libertou de um fardo que é o corpo físico e das provas, vão para o mundo espiritual para crescerem e não para ficarem atados a nós. Vamos nos lembrar o que Joana de Ângeles nos diz, que quem ama liberta e deseja que o ser amado seja feliz. Então, meus amigos, a potência da alma, o livre-arbítrio, é a possibilidade de decidir escolher em função própria, função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Então, nós fazemos escolhas. Eu tenho vontade
Estou numa idade que tem que cuidar, que não come muita doce. O médico diz, já tive um probleminha. Não, evite o doce. Quem disse que eu quero evitar o doce? Quem disse que eu não adoro um doce depois do almoço? Quem disse que eu não adoro comer um doce de tarde? Eu posso. Mas eu devo maneirar. Então eu vou decidindo. Vou usando o meu livre-arbítrio, controlando a minha vontade para que encontre o equilíbrio. Então, o livre-arbítrio é a capacidade de fazer escolhas e tomar decisões. Nós decidimos. Nós temos que aprender a assumir as rédeas da nossa vida e termos as nossas decisões, tomarmos as nossas decisões para assumir a responsabilidade da nossa vida. Porque senão nós botamos a nossa vida na mão de quem decide o que nós queremos, o que nós deixamos de querer. Então nós temos que aprender a decidir, porque daí eu assumo a responsabilidade das minhas escolhas, porque senão eu sempre fico dizendo, mas isso eu fiz porque o fulano fez aquela coisa. Daí nós somos manobrados pela vontade do outro. Aprender a dizer não, com educação, com gentileza. Né? Então nós vamos tomando a autonomia e o comando da nossa vida de espírito imortal. O livre-arbítrio desenvolve-se à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já temos consciência de nós mesmos quando assumimos a responsabilidade das nossas decisões, temos consciência de nós mesmos. Por que nós devemos decidir? Porque se nós acertarmos, os créditos são nossos. Se nós nos equivocarmos, os créditos também são nossos. Nós vamos desenvolvendo à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Nas primeiras fases da vida, a liberdade do espírito é quase nula. Conforme nós vamos nos desenvolvendo, o nosso livre-arbítrio vai se tornando maior. Quando nós somos bebês, nós não escolhemos o que nós comemos. Não escolhemos quando vamos nos banhar. Nossos pais, nossos familiares vão lá e fazem por nós. É quase nulo. Nós vamos crescendo e já vamos dizendo para a mamãe, não quero comer abóbora. Não quero comer isso, quero comer tal coisa. Vai aumentando e conforme vamos evoluindo como espíritos imortais, vamos fazendo melhores escolhas. Então, liberdade e responsabilidade são correlatas. Nós temos a liberdade de escolher, nós temos a liberdade de agir, mas nos tornamos responsáveis pelas nossas escolhas. Eu pergunto a vocês, nesse livre-arbítrio, Jesus tinha conhecimento que o Judas o trairia? Pode responder. Abra o microfone e me respondam se Jesus sabia que Judas o trairia. Se Jesus sabia que Pedro negaria, o que vocês acham? Eu acho que sabia. Sim. Sabia. Tanto que nós vamos ler lá na última ceia, que Jesus adverte Judas e Pedro. Ele sabia. Ele tinha poder de tolher a ação de Judas ou não tinha? Tinha. Por que não tolheu? Porque Judas, não Jesus, Judas precisava viver a experiência, tomar uma decisão. Ele tomou a decisão equivocada. Jesus respeitou o seu livre-arbítrio. Eu fiz um seminário sobre Judas. É lindo, maravilhoso estudar
o fenômeno Judas, que tem muito a nos ensinar. Lá, eu vou dar uma sugestão, lá no livro Boa Nova, Humberto de Campos tem uma mensagem chamada Discípulo Iludido. Então, Jesus permite que Judas viva a experiência do seu livre-arbítrio. Judas toma uma decisão equivocada. Quando ele vê Jesus na cruz, ele cai em si, ele estava iludido. Por que Judas estava iludido? Porque Judas planejava assim como uma pessoa muito humana. Eu traio Jesus, Jesus vai ser preso, vai usar os seus poderes, vai chamar os seus exércitos e vai aniquilar o jugo dos romanos. Porque Judas estava interessado no comando material, no poder material, porque não havia percebido qual era a mensagem do Cristo. Então, Deus, nosso Pai, nos dotou de algo fantástico, que é o direito de escolha. Ele não tolhe, porque é através das nossas caídas que nós começamos a nossa caminhada evolutiva. Jesus abandonou Judas? Não. Um dia eu trarei para você sobre isso. Ele desceu aos abismos mais profundos, resgatou o amigo e esperou Maria desencarnar, sua mãe. E depois confiou a Maria de Nazaré a recuperação de Judas, que levou 15 séculos para a sua redenção. Então, o livre-arbítrio. O que nós temos feito com a nossa decisão de escolha, com os nossos desejos, com a nossa inteligência, com a nossa consciência que nós estamos sufocando para vivermos no mundo como se fôssemos do mundo. São reflexões que nós temos que fazer. Então, a liberdade e a responsabilidade são correlatas com a elevação do ser, refletindo a expansão da personalidade e da consciência. Estas capacidades somente podem ser obtidas com educação, preparação prolongada das faculdades humanas. E o pensamento, meus irmãos, que é mais uma potência, é o Criador. Quem pensa é o Espírito. O cérebro decodifica e transmite. O pensamento, nos diz Kardec no livro A Gênese, é para o espírito que a mão é para o homem. Nós temos que pensar nisso. Se eu quero construir uma cadeira, primeiro a cadeira foi desenhada, plasmada na minha mente. E aí as minhas mãos vão executar a cadeira. Então, o pensamento é criador. O pensamento projeta-se sem cessar no tempo e no espaço. E ficam aí os nossos pensamentos, onde vão encontrar uma sintonia positiva ou negativa. Nós precisamos cuidar da nossa casa mental. Nós temos tanto medo de sermos assediados pelos espíritos interiores, mas desconhecemos o cuidado que nós temos que ter com a nossa casa mental, com o nosso pensamento. Porque todo o produto do espírito reverte para o autor com as suas consequências, podendo acarretar sofrimento, elevação do ser. O que nós estamos pensando? E hoje a neurociência é farta em falar sobre esses assuntos. Neurociência e espiritualidade têm tratado muito nos congressos médicos espíritas sobre esse tema, né? Então, o nosso pensamento pode me fazer com que eu gere no meu corpo um adoecimento das minhas células, que depois, para reverter isso, vai um longo processo.
90% dos cânceres que nós desenvolvemos é resultado dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. E nós ficamos acusando a genética. E hoje eu trabalho numa área com autismos e síndromes raras. Então, os pais pagam uma fortuna para fazer o exame genético, para descobrir da onde veio, se foi do pai, se foi da mãe, se é dos avós, coisa assim. É uma genética espiritual, não é física. E a ciência ainda não consegue perceber e analisar além do corpo. E essas síndromes raras que está chegando milhares de espíritos no planeta, está renascendo milhões de autistas no planeta, que a grande possibilidade da reconstrução, da regeneração, da transformação é a chance amorosa, misericordiosa do renascimento para recompor aquilo que ontem nós adoecemos, amigos. É aqui, é aqui. O que entra na minha casa mental, o que eu desejo para o meu irmão, o que passa, o desejo de vingança que passa pelo meu pensamento, acarreta a alegria, o sofrimento. E pode o nosso pensamento percorrer caminhos de atmosfera brilhante ou turva, povoada pelas criações do nosso pensamento. Pensar é gerar química cerebral. O pensamento é portador de carga energética que qualifica positivamente ou negativamente, interferindo nos relacionamentos humanos conforme as faixas vibratórias que se expandem. Hoje, uma colega minha sentou do meu lado, que eu estou ensinando ela que ela vai ficar no meu lugar, que eu vou entrar em férias. E quando ela sentou do meu lado, eu não conseguia raciocinar, porque eu senti aquele pensamento negativo me invadindo, porque ela não estava bem. Não vou dizer que ela queria me agredir, mas ela não estava bem. Que a gente vai tendo uma sensibilidade. E aí eu tive que fazer um esforço, porque você não pode falar sobre isso, porque é local de trabalho, não tem nada a ver. A pessoa é de uma outra religião que não confia, não entende, não aceita. A gente tem que reverter os nossos pensamentos negativos. Então, você chega, tu capta o pensamento, os outros captam a nossa vibração nos pensamentos. Nós entramos nos ambientes e sentimos, porque fica denso os pensamentos daqueles que estão no ambiente. Quando nós brigamos dentro da nossa casa, fica um ambiente pesado, claro, fica aquelas vibrações ali através do nosso pensamento. Então, nós temos que aprender a pensar o bem, a iluminar a nossa casa mental, meus amigos. Isso é saúde mental. O pensamento de natureza doentia, pessimista, rancorosa, prejudica quem o cultiva. Quanto produz ressonância perniciosa na pessoa da qual ele é dirigido. Já pensou as coisas que nós já dissemos? Eu hoje disse para minha filha mora num outro país, e esse ano eu fui visitá-la, e eu fui uma mãe muito rigorosa. A gente vai aprendendo com o tempo. Eu disse, olha, minha filha, hoje eu analiso e vi que eu não precisava de tudo aquilo que eu passei e que você viveu, mas perdoe tua mãe, porque tua mãe não tinha o conhecimento que tem hoje. E se Deus permitir, eu quero ser tua mãe de novo. E ela disse, não, eu é que vou ser tua mãe. Eu disse, ai meu Deus, o que me aguarda. Então, mas é verdade. A gente às vezes fica brava, e eu venho de uma família brava, meu Deus, a minha avó dava derrelho no meu pai casado. Imagine onde vêm minhas raízes. A gente foi crescendo dessa maneira.
por ignorância. Hoje a gente vai aprendendo. Quanta coisa a gente aprendeu nessa existência, quanto nós evoluímos. Então, cuidado da casa mental, meus queridos irmãos. Então, nós vamos vendo, então fizemos essa jornada nas potências da alma e agora nós estacionamos no paraíso, porque uma das potências da alma é o amor. O que pode aliviar todas as dores, todas as doenças? Existe um livro de um médico americano que se chama Amor, Medicina e Milagres, que ele fala sobre isso. É muito bonito. Então, o amor reveste de formas infinitas, desde as mais vulgares até as mais sublimes. Quanto mais primitivo, o amor é mais vulgar. Quanto mais elevado, o amor é mais sublime. O amor, imbatível amor, é um medicamento para as nossas almas cansadas e sobrecarregadas. O amor divino proporciona à alma, em suas manifestações mais elevadas e puras, a intensidade de radiação que aquece, vivifica tudo em volta de si. E é por ele que a alma se sente estreitamente ligada ao poder divino, foco ardente de toda a vida e de todo o amor. Por que que as pessoas amavam chegar próximo do Chico? Por quê? Porque a sua vibração amorosa abrangia todo a Pedro Leopoldo. A sua aura amorosa ia quilômetros e quilômetros, que abarcava toda a sua cidadezinha. A vibração do amor. Vocês sabiam que a NASA veio no Brasil estudar o fenômeno Chico Xavier? Chico Xavier, ele é estudado por vários cientistas internacionais. A NASA veio para medir, porque a NASA tem equipamentos ultra sofisticados, e veio medir a irradiação da aura do Chico Xavier. A nossa aura, segundo informações de André Luiz, ela tem, além do nosso corpo, isso aqui, ó, uns 5 centímetros. A aura do Chico Xavier tinha mais de 40 quilômetros. A vibração onde atingia a sua irradiação de amorosidade. Porque o Chico não era amor. Imagine a aura, a vibração de Jesus que abrange todo o nosso planeta Terra. Nós estamos mergulhados nesse amor. Só que as nossas imperfeições ainda não nos permitem sentir esse amor, porque ainda ele está em desenvolvimento no nosso interior. Então, Leon Denis vai nos dizer que o amor é inexaurível, renova-se sem cessar, enriquece ao mesmo tempo aquele que dá e aquele que recebe. Por amor que Deus atua no mundo, a alma no futuro adquirirá, todos nós, a plenitude de seu desenvolvimento, quando for capaz de compreender a vida celeste, que é todo amor e dela participa. Então, o amor divino deve se expandir para os outros. O amor que multiplica, se expande, liberta e faz evoluir, mas não o amor posse. O meu filho, o meu marido, a minha esposa, o meu irmão, todos nós somos filhos de Deus. O minha filha, o meu neto amado, empréstimo temporário. Um dia ele volta ou eu volto. Hoje ele é meu neto, empréstimo temporário. Amanhã ele pode ser meu irmão, depois pode ser meu chefe, etc. E assim a gente vai aprendendo. Por que isso ocorre?
para a gente aprender a amar sem apegar-se. Quem ama liberta, né? Então, o amor liberta. E quando nós passamos por toda essa caminhada, desde a vontade, chegamos aqui na finaleira, que é o amor. Se nós não usarmos, no caso, vamos voltar aqui nas potências da alma, toda aquela, digamos assim, todo o que Leon Denis vai nos dizer das potências da alma. Então, a vontade, a consciência, o pensamento, o livre-arbítrio, o amor. Se nós não usarmos todas essas potências para a nossa evolução, para o nosso crescimento, aí nós vamos ter que resolver as pendengas evolutivas pela dor. Porque quando o amor não consegue edificar em nós tudo para aquilo que nós fomos criados, que é para o bem, para o bom, para o belo. Então, quando o amor não encontra a acolhida na nossa intimidade, vem a dor. A dor, meus amigos, é lei de equilíbrio e educação, pois ela diverte, faz refletir, aprender, ensinar e permite evoluir. Bendita dor que nos burila. Todos os grandes luminares da humanidade passaram pela fieira de dor. Hoje nós temos o nosso querido Divaldo, com 90 e poucos anos, com uma caminhada belíssima, com uma obra, porque esse tem uma obra, porque edificou uma obra de assistência social na Bahia, que é conhecida internacionalmente, mas está ali. A dor de Divaldo não é uma dor provação, porque nós temos a dor provação e nós temos a dor evolução. A nossa dor ainda é a dor provação, porque como nós não nos equilibramos pelo amor, vem a dor para nos colocar de volta ao caminho. Então, a dor do Divaldo é uma dor burilação, uma dor evolução, não é uma dor de débitos. Ele está se depurando como alma imortal. E nós a recém estamos nos desbastando das nossas imperfeições. Então, a dor vem para nós evoluir, não é castigo. A dor é resultado das nossas escolhas, porque todos os seres passam pela dor. O animal passa pela dor, o vegetal passa pela dor, o hominal passa pela dor. Porquanto os erros do passado recaem sobre nós com todo o seu peso e determinam as condições do nosso destino. O sofrimento é repercussão das violações cometidas contra a lei divina. Então, a ação da dor é um bem para quem sabe compreender, mas somente pode compreender aqueles que sentiram seus poderosos efeitos. Quanto mais a alma se eleva, cresce e se faz bela, tanto mais a dor se espiritualiza e se torna útil. Quanto mais o ser humano se aperfeiçoa, tanto mais admiráveis se tornam os frutos da dor. Então, meus irmãos, vamos fazer escolha. Assim, todos nós trazemos o germe da divindade como seres espirituais, inteligentes, obras do Criador. É na vida íntima, no desabrochar de nossas potências, faculdades e virtudes, que está o manancial para alavancar
a nossa evolução. Então, crescer, amigos, crescer dói. Nós precisamos descobrir essas potencialidades e colocar essa riqueza que está dentro de nós para fazer aquilo que Jesus tem nos convidado há 2000 anos. Deixai que brilhe a vossa luz. Vocês, cada um de nós, cada ser encarnado ou desencarnado, cada espírito criado por Deus, nosso Pai, traz na sua intimidade o foco ardente do amor de Deus. Isso está lá na mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 8, 9 e 10, que é a lei do amor. Cada espírito traz na sua intimidade o foco ardente do amor de Deus. E Fénelon vai nos dizer, por mais abjeta que seja a criatura, traz na sua intimidade o foco ardente do amor de Deus, que esse potencial, esse manancial concedido por Deus, nosso Pai, que está na nossa intimidade. Então, nós aprendendo a acessar a nossa consciência, a usar a nossa vontade para a nossa evolução, a vencer as nossas más tendências, nós passaremos pela fieira das encarnações e permitimos que brilhe a nossa luz. Então, quando eu medito sobre a fala de Jesus, deixai que brilhe a vossa luz, eu pergunto a mim mesma, Nair, por que a tua luz não está brilhando? E eu respondo a mim mesma, que está lá no Evangelho e no Livro dos Espíritos, que a luz não brilha em mim, não brilha em nós, porque ela está ofuscada ou sufocada pelo nosso egoísmo e pelo nosso livre-arbítrio. Então, queridos irmãos, eu encerro minha fala aqui, abro para considerações, fique muito à vontade, tudo que eu trago, tudo que eu falei aqui está no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Foi muito bom estar por aqui relembrando esses conhecimentos, porque quando a gente fala, a gente não fala para os outros. Vai ficando marcado esses conceitos dentro de nós e nós vamos nos esforçando sem violência, sem autocríticas destrutivas, meus amigos. Nós sofremos muito e nós fazemos muito nós sofrer quando nós não nos acolhemos, quando nós não nos aceitamos no estágio evolutivo que nos encontramos, quando nós não nos perdoamos dos nossos equívocos cometidos. Então vamos nos perdoar, nos amar, nos acolher. Nós precisamos do nosso próprio abraço para nos confortar, nos fortalecer, nos amando, nos perdoando, em consequência amaremos o nosso próximo. Muita paz. Obrigado, Nair. Maravilhoso. Tudo que tu nos trouxe vai fazendo com que a gente vá fazendo aquela viagem interior, né, refletindo sobre nós mesmos, e a gente vê a importância do bem pensar, né? E isso que eu falo é por experiência própria. Às vezes aqueles pensamentinhos não muito agradáveis surgem e se a gente alimenta eles, como faz mal para a gente mesmo, né? E bem como você disse, nós temos o livre-arbítrio para continuar pensando equivocadamente ou não. Depende de nós. E às vezes, pelo tempo, vamos dizer assim, séculos e séculos pensando equivocadamente, a gente ainda não consegue automatizar o bom pensamento, né? A gente está automatizado para o mau pensamento. E aí, quando você fala nas potências da alma, não é? Eu, descendente italiano, ele é muito da Igreja Católica, né? Então, eu ia muito à igreja, aos domingos era missa. E sempre me questionava, né? Deus, o padre dizia, né? Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Mas como Deus nos criou a sua imagem e semelhança, nós tão imperfeitos? Não pode, não é?
Mas então, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, mas em forma de germe, né? E nosso íntimo, nós temos que desenvolver, então, isso aí, não é? Nós somos perfectíveis. E aí eu te pergunto, é isso mesmo, né? Nós temos essas potências e temos que desenvolvê-las, né? Todos, todos, toda a criatura tem esse potencial. Todo, desde o mais primitivo até o homem, a mulher da atualidade. Todos. Ninguém veio mais ou menos favorecido, porque todos fomos criados da mesma forma. E lá no livro, aí nós vamos entendendo, Daniel e amigas, o que Kardec fala de simples e ignorante a espíritos puros. Jesus já foi um espírito primitivo. Quem sabe há bilhões e bilhões de anos, porque eu tinha muitos ciúmes de Jesus. Eu também fui católica. Por que Jesus era lindo, esplendoroso, tinha todo aquele potencial e eu um pobre germe aqui embaixo? E a gente não compreendia, e a gente não compreende, não entende muitas coisas sem a doutrina, com a chave do conhecimento das reencarnações. Hoje eu compreendo que Deus não cria seres perfeitos. Ele cria seres perfectíveis, de simples a ignorantes a espíritos puros. Um dia, queridos amigos, nós seremos os Cristos de Deus também. Nós estamos numa jornada evolutiva. Então, nós chegaremos ao topo da montanha, sim. Lá, por que ele fala do Sermão do Monte? Ali ele fala da escalada, da subida da montanha evolutiva. Então, de simples ignorante a espíritos puros. Quanto tempo vai levar? Bilhões de anos. E depende única e exclusivamente do meu livre-arbítrio. Então, Joana de Ângeles nos diz assim, ó, uma única fatalidade, o que é uma fatalidade? O que eu não posso mudar. Uma única fatalidade te aguarda. A plenitude, a felicidade. Conquistá-la agora ou postergar para mais adiante depende única e exclusivamente do teu livre-arbítrio. E eu fico meditando nisso. Então, agora que eu estou aqui, agora que nós estamos aqui, hoje é o dia mais importante das nossas vidas. Ontem é passado, não podemos refazer o passado. Amanhã é incerto, porque nós não sabemos o que nós vamos decidir. Mas hoje é um presente. Então, hoje eu decido que eu vou ser feliz, com dores, com problemas, com desafios. Eu tomo a decisão. Aí eu começo a minha ascensão. Porque eu posso decidir sentar e chorar o leite derramado. Ou posso decidir me levantar e ir limpar o fogão. E daí preparar um bom café com leite. Nós fazemos escolhas. É isso que a gente tem que aprender. Fazer escolhas. Todos nós temos uma partícula de Deus. E plasme, hoje, com o avanço dos equipamentos, das ressonâncias, das cintilografias, de tudo que nos traz as tecnologias, está sendo detectado o ponto de Deus em nós. Isso já há provas, a ciência materialista não divulga, mas a ciência espiritualista, e nós temos milhares de cientistas espiritualistas em todo o planeta. Porque se nós formos pesquisar ciência e espiritualidade, nós vamos ver quantas universidades do mundo têm cadeira de ciência e espiritualidade.
Então, essa ciência já está detectando o ponto de Deus. Mete um sujeito lá numa máquina de ressonância e dizem a palavra Deus. Bota uma imagem lá de um cenário maravilhoso e o pontinho aqui se ilumina e é irrigado pelo sangue e ele brilha. Ali é o ponto de Deus que é na pineal. Então, todos nós temos esse potencial. Vós sois deuses, não nos disse Jesus? Só que nós somos Deus com D minúsculo. Então, fazer com que a minha luz brilhe, ninguém me tira a minha luz, querido. Ninguém tira a luz tua, Daniel. O que tu conquistou, irmãos, queridas irmãs, ninguém tira a sua luz. Ninguém tem o poder. E nem a sua treva. Nós nos iluminamos. Nós decidimos que nós queremos ascender, mudando os nossos comportamentos, querendo ser bom, querendo ser feliz. Apesar das dores, hoje eu vou sorrir. Apesar das dificuldades, eu estou sob a proteção e o amparo de Deus, nosso Pai. Isso é fazer com que a luz interna brilhe na nossa intimidade. Acredite, todos nós somos capazes. Não existe ninguém incapaz. Falo demais, né? Meu Deus do céu. Excelente, Clair, muito bom. Isso que você falou me levou a pensar em Santo Agostinho, né? A força de vontade que ele teve de uma encarnação se transformar, né? Eu vou passar os demais. Paulo, de criminoso, de assassino, se transformou no maior divulgador quando ele virou a chave, quando ele quis. Quando a dor bateu à sua porta, quem é que já leu Paulo Estevão? Se não leram, outra coisa, Paulo Estevão nós temos que reler, segundo Vinícius Lousada da nossa Férias, no mínimo uma vez por ano. Ai, Vinícius, só tu que não fala o nome. Para ficar lendo, né? Porque é um livro assim denso. Mas a gente deveria ler. Sabe por que a gente deveria ler? Porque lendo a gente se humaniza, lendo aquilo ali. Vendo quanto ele sofreu quando ele caiu em si. E ele começou a sua redenção. De estar lá no topo do poder, que tinha poder de decisão de vida e morte, tornar-se, com todo o conhecimento, porque ele era muito culto, tornar-se um tecelão para poder sobreviver. Virou a chave. Ele quis. Ele perguntou quando caiu do cavalo, que diz que era uma discussão que não era cavalo, que era um jumento, mas seja o que for, ele caiu. E quando ele caiu e se defrontou com Jesus, ele perguntou: Senhor, que queres que eu faça? Uma virada de chave. Nós fazemos essa pergunta para Jesus. Senhor, o que queres que eu faça? A gente diz: Jesus, eu quero fazer isso. Nós não perguntamos o que ele quer que nós façamos. Nós fazemos o que nós queremos, não é verdade? E aí vem o resultado. Então vamos querer amar, perdoar, reconciliar. Deixar para lá muita coisa. Queridas, queridos, nós não estamos no controle de nada. De nada. Nosso poder é transitório e ilusório. Nós não estamos no poder que essa semana em Passo Fundo, um conhecido nosso, 45 anos, assistindo desenho animado na sala com a sua filha de 7 anos. Nunca teve nada. Caiu ali um ataque fulminante. Que controle a gente tem da nossa vida? Nenhum. Nós nos cuidamos, mas nós não estamos no comando. Quem está no comando das nossas vidas é nosso Pai Celestial. E morrer não é um castigo.
não queiramos morrer. Eu luto bravamente para permanecer no corpo físico, porque é aqui que é a escola. Às vezes dá um desânimo, não é verdade? Vocês de vez em quando ficam desanimadas, meninas? Ou nunca desanimam? Nós ficamos, sim. Mas depois a gente lembra que ninguém vai fazer o serviço por nós, não é verdade? Desanima, sim. Mas vamos lá, vamos nos encher de coragem, vamos continuar nossa jornada. Faz parte do processo, né? Faz parte do processo. E é tão chato ficar triste uma semana, né? Melhor é ficar alegre, dar risada, conversar, enxergar as coisas boas, fazer uma caminhada entre a natureza, olhar um pôr do sol. A gente trabalha tanto, tanto, tanto. Eu disse, meu Deus, esses dias eu andava assim tão cansada. Eu disse, meu Deus, eu preciso olhar para as estrelas, porque eu estava fechada num mundo de pedra, em quatro paredes, trabalhando o dia inteiro, chegava em casa já de noite, se fechava. Ai, eu preciso sair para fora, olhar para o céu, enxergar as estrelas, lembrar que eu vim de lá e que eu sou, tenho uma luz e que essa luz vai brilhar dentro de mim. Nós nos autoalimentarmos espiritualmente. É acreditar no nosso potencial. Não permitir que digam que nós somos menos do que nós somos. Ter autoestima. Nos olhar no espelho e gostar do que nós estamos vendo. Estamos envelhecendo, graças a Deus. Muitas não envelheceram. Muitos não viram seu neto crescer. Não se preocupe tanto com a aparência, preocupe-se com a tua intimidade. Porque as pessoas vão estar contigo não pelo que você veste, pela beleza física, mas pela beleza interna. E nós vemos beleza física maravilhosa se matando, se drogando. Para poder sobreviver tem que beber ao monte, principalmente na área artística, que é lamentável o que nós estamos vendo. Vêm com potencial imenso e se perdem. Então vamos cultivar a beleza interna que ninguém rouba, os anos não nos retiram. Então a gente tem tanta coisa boa a agradecer. Então eu vou desejar a vocês que Jesus nasça no coração de cada uma e teu, Daniel, amparando os familiares de cada uma aqui presente. Que Jesus seja uma presença constante na nossa vida. E que Ele possa iluminar a nossa mente. E que nós possamos nos permitir de ouvir na acústica de nossa alma a fala amorosa de Jesus, que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e encontrareis repouso para a vossa alma cansada. E com essa fala de Jesus, Ele nos abraça, nos acolhe, nos aquece. E nós, abraçados, aquecidos, amados por Jesus, possamos nos sentir fortes, em condições de também abraçar as necessidades humanas que passam pelo nosso cotidiano. E que esse amorável Mestre Jesus possa nascer no nosso coração, iluminando os nossos pensamentos e sentimentos. E que nós, engajados na causa da Boa Nova, possamos também todos nos renovar e termos um abençoado 2025 pela frente, que nós faremos esse ano
somos nós que decidiremos que ele vai ser bom e que nós vamos crescer, crescer em harmonia, em saúde, em paz, em alegria, alegria de viver a oportunidade desta existência. Agradecemos a Deus nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus e ao mentor deste grupo Miramês, que cada membro aqui possa ter uma plena noite de sono, em paz e harmonia. Que assim seja.